Olá, então estamos hoje completando o quarto texto onde fala da última trombeta de Deus. Nós vimos a trombeta de Deus soando no Apocalipse capítulo 11, onde se diz que é o sétimo anjo, toca a última trombeta e os reinos do mundo se tornam do Senhor e do seu Cristo, e ele reina para sempre. Consequentemente, subentende-se que Jesus volta e assume os reinos deste mundo. Vimos também Mateus 24, onde Jesus diz que depois da tribulação daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz. Na verdade, isso é uma figura que mostra que a glória do Senhor, a luz do Senhor vai escurecer o sol e a lua vão ser empanados, porque a luz da glória do Senhor é muito mais brilhante do que o sol do meio-dia. Você consegue ainda olhar para o sol ao meio-dia, mas para a luz do Senhor, homem nenhum consegue olhar, só aqueles que forem glorificados. Vimos em 1 Coríntios 15, onde a trombeta vai soar, também, e os mortos, aquele capítulo que fala da ressurreição dos mortos, vão ressuscitar, e os que estiverem vivos serão transformados. Então, tanto os mortos vão ressuscitar, como os vivos receberão um corpo de glória, um corpo glorificado. Se há corpo terrestre, Paulo vai dizer, também há corpo celeste. Então, teremos um corpo semelhante a esse nosso, só que um corpo de glória. Jesus, quando ressuscitou com esse corpo, mas quando ele ali andou os 40 dias falando do reino com os seus ali depois da ressurreição, ele ainda não se manifestava em glória, porque senão ninguém ia suportar tamanha glória, Então ele limitou a sua glória ali naqueles dias. E hoje, vamos ver um dos capítulos mais tremendos sobre a volta de Jesus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e também é um dos textos talvez mais distorcidos pelos muitos intérpretes da palavra de Deus. Então, espero que a gente consiga dar um entendimento a vocês nesse capítulo 4, a partir do versículo 13, que eu vou ler agora. Versículo 13, versículo a versículo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses e eles estão com problema, porque os irmãos que tinham morrido, eles estavam, assim, sem esperança, como o mundo, Quando morre alguém, eles falam coisas do arco da velha, mas que não tem nada a ver com a esperança real e verdadeira de que um dia vão ressuscitar. Então, Paulo vai dizer que é uma ignorância, não quero que sejais ignorantes acerca do que já dormem. Dormem aqui, não vamos distorcer a palavra de Deus, é morrer. Como Jesus diz que Lázaro estava dormindo e depois ele diz, Lázaro está morto. Então, é uma figura que a Bíblia usa, dormir do sono da morte. Então, esses que morreram em Cristo não deve trazer tristeza ou desesperança para nós que estivermos vivos. É isso que Paulo está encorajando os irmãos de Tessalônica, porque estava acontecendo isso ali. E aí ele diz no versículo 14, por que não deve perder a esperança? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Então, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, lá no capítulo 15 de Coríntios, Paulo vai dizer que se os mortos não ressuscitam, também Jesus não ressuscitou e a nossa fé é vã. Né? Nós cremos que os mortos vão ressuscitar. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também diz aqui, Deus os tornará a trazer com eles. Quem? Os que em Jesus dormem. Ou seja, quando Jesus estiver retornando, ele vai trazer os mortos com ele. Como é isso? Como é isso? Claro, os espíritos dos que morreram em Cristo, né? Porque o corpo ficou na terra, o corpo virou pó, ou se morreu no mar, ou se explodiu, virou pó de todo jeito o corpo, né? O corpo ficou por aqui, mas o espírito, quando alguém morre em Cristo, vai para Deus. O espírito de alguém que morre em Cristo vai para Deus. Só que apenas o espírito, né? O espírito, Jesus diz, não tem corpo. Então, aqueles espíritos, Jesus vai tornar a trazer o espírito dos mortos. Deus os tornará a trazer com ele. Com ele quem? Com Jesus. Então, quando Jesus vier nos ares e a glória dele encher todo do Oriente ao Ocidente como um relâmpago, naquela glória espetacular, então ele vai estar trazendo os mortos com ele. E aí os corpos que estão enterrados ou desfeitos no mar ou cremados, sei lá o quê, mas os átomos deles estão aí, vão se juntar aos seus espíritos, vão ressuscitar e vão fazer essa obra tremenda e maravilhosa da ressurreição, porque esses mortos Jesus vai trazer com eles. Então, aí dizemos isso pela palavra do Senhor. Ele fala no versículo 15, palavra do Senhor. Não podemos distorcer a palavra do Senhor. O que Paulo diz? Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, quem estiver vivo, cristão vivo, naquele dia que Jesus voltar, não vai preceder, ou seja, não irá antes dos mortos. Primeiro os mortos, como também está escrito em Coríntios, 1 Coríntios 15, primeiro os mortos, depois os vivos. Então, o arrebatamento vem após a ressurreição dos que morreram em Cristo. Todos os que morreram em Cristo, desde a fundação do mundo, vão ressuscitar. E todos que estiverem em Cristo, vivos naquele dia, vão ser arrebatados juntamente com os mortos. E vamos todos encontrar com o Senhor, e o Senhor nos ares, né? Então, primeiro, essa ordem é fundamental. Primeiro os mortos, depois os vivos. Agora, Paulo diz, nós os que ficarmos vivos. Como é que Paulo diz isso? Será que ele achava que Jesus ia voltar nos dias dele? Né, para ele dizer, nós os que ficarmos vivos? Então, é interessante. Talvez Paulo tivesse essa esperança, só que, né, à medida que os anos passam e Paulo está pregando o evangelho aí no mundo inteiro, ele diz que no final da vida, ele diz que já estava sendo oferecido como sacrifício lá em Timóteo. Logo, Paulo sabia que ia morrer. Nesse tempo, quando ele escreveu Coríntios, ele ainda não sabia que ele ia morrer, né? Mas depois ele descobriu que a morte estava próxima. Então, nós os que ficarmos vivos é uma maneira de encorajar todo cristão de todas as eras que estiverem vivos, que há possibilidade de Jesus voltar no tempo deles. Isso aconteceu em toda a história. Claro que existem
coisas que Deus está fazendo. Em Atos diz que ele vai completar tudo até o dia de Cristo. Então, existem sinais para acontecer. Um dos grandes sinais, a apostasia, que já está aí, mas também tem um grande sinal, que é o aparecimento do anticristo, que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Depois podemos fazer um vídeo especificamente sobre isso. Mas nós que ficarmos vivos não precederemos que dormem. E aí, versículo 16, ele fala, por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Então, né? Jesus vem com aquele barulho ensurdecedor, né? A palavra alarido é um barulho ensurdecedor. Jesus vem lá nos céus, ele desce dos céus, aquele lugar onde Paulo foi arrebatado. Aí Jesus vem com alarido e com a voz do arcanjo. Então, arcanjo único na Bíblia citado é Miguel, e ele vai transmitir a ordem do Senhor, e ele vai dar a voz, e com a trombeta de Deus. Eu fico emocionado de falar isso, né? Em 4 textos eu mostrei para vocês que a trombeta de Deus, que é a última trombeta, que é a trombeta do 7º anjo, vai soar como um aviso, né? O alarido, a trombeta faz parte do alarido. Lembra que eu disse antes que lá no Monte Sinai havia trombeta soando, os anjos tocando trombeta, e todo mundo ficou assustado e tremendo, que o monte tremia e pegava fogo, né? Então, alarido e trombeta de Deus. E aí ele repete, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quero deixar bem claro que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então, primeiro os mortos, depois nós, os que ficarmos vivos, né? Eu já expliquei o que Paulo está dizendo aqui, da esperança dele. Vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o arrebatamento só acontece depois da ressurreição dos mortos. Não existe arrebatamento secreto, não existe algum tipo de arrebatamento onde o Senhor vem só para alguns e ele vem escondido, de repente some um monte de gente. Não existe isso. Vai ser um evento espetacular, todo olho verá. Todos lamentarão, né? Os que não creram em Cristo, os que recusaram crer, vão se lamentar vendo a glória, vendo Jesus, e a turma subindo, e aquela coisa espetacular, e Jesus descendo para reinar sobre esse mundo. Portanto, o Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Tem consolação mais maravilhosa para quem está à beira da morte, mas está em Cristo, né? Que saber que seu espírito vai estar com Cristo no momento que o sopro de vida se apagar nessa terra. Tem coisa mais maravilhosa saber que um dia vamos ressuscitar, né? Que eu, com 71 anos, estou mais perto disso do que a maioria dos que talvez estão me ouvindo. Tem coisa mais maravilhosa saber que quem estiver vivo naqueles dias, mesmo que com um grande sofrimento, né? Porque lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, diz que Jesus, quando voltar, vai trazer alívio aos que estiverem sendo perseguidos. E como o Apocalipse fala dessa perseguição também, você pode entender isso melhor lendo o meu livro Inesperado Fim. Se você não tem ele, não leu ainda, é só você me mandar fazer um comentário, mandando o seu e-mail aí no comentário no YouTube ou mesmo no Instagram, e eu te mando o PDF for free, né? Não tem custo. Eu não imprimi o livro, está só em PDF, então eu tenho
dado para todo mundo que tem interesse na escatologia. Lá nesse livro eu falo do fim, inesperado fim. E temos um estudo lá do sermão profético de Jesus, das cartas de Paulo e do Apocalipse. Então, que o Senhor, né, te revele segredo, né? Que você esteja no time daqueles que estão vencendo, que aqueles que vencerão com Cristo, aqueles que quando a trombeta soar, vão ouvir o toque da trombeta. Se estiver morto, vai ressuscitar. Se estiver vivo, vai ser arrebatado pelos anjos a encontrar o Senhor nos ares. São os mistérios de Deus, como Paulo diz em 1 Coríntios 15. E eu espero que você esteja do lado certo. Eu espero que você tenha se arrependido dos seus pecados, entregado a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi crucificado e Ele ressuscitou ao terceiro dia pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou para nos justificar para com Deus, para te tornar um homem justo, uma mulher justa, para que assim sendo, quando o toque da trombeta soar, você ouça e você, se estiver morto, ressuscite, e se estiver vivo, seja transformado num corpo glorificado e arrebatado a encontrar o Senhor nos ares e depois descendo com Jesus para reinar sobre esse mundo. Esse é o plano final de Deus, né? Plano não totalmente final, porque ainda virão outras coisas que a gente pode falar depois. Então, que o Senhor te revele os segredos do coração dele, né? Que o Senhor te leve à intimidade dele, que a intimidade dele é para aqueles que o temem, que têm o temor do Senhor, que aquele sentimento de desviar-se do mal, de não querer pecar, não quero mais pecar, porque tenho temor do Senhor. Que o Senhor te dê o temor no seu coração, e que você conheça Cristo como única esperança de vida, única esperança para aqueles que morreram e para aqueles que estiverem vivos no dia da sua volta, o grande dia do Senhor. Fica na paz, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.